Todos nós já ouvimos aquela máxima que, na verdade, não devia ser chamado como tal, porque é, no fundo, uma tentativa de escapar, em que alguém diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, pode seguir as minhas palavras, porque elas até são boas, mas não siga muito aquilo que eu faço, não olhe muito para a minha vida. Este é um princípio contrário àquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, porque o Senhor nos chama para que nós possamos viver de acordo com aquilo que falamos, que a nossa prática, que a nossa atitude, que o nosso comportamento seja coerente com aquilo que nós anunciamos com os nossos lábios. E é interessante, irmãos, o quanto, de certa maneira, no que diz respeito à vida espiritual, existe um risco relativamente fácil de fingimento. No tempo em que Jesus esteve neste mundo, havia um grupo, entre vários, mas havia um grupo famoso pela sua religiosidade. Eram homens extremamente espirituais, no sentido de que dedicavam as suas vidas a Deus, tinham como objetivo da sua vida cumprir a lei de Deus, obedecer aos mandamentos de forma rigorosa, e eram vistos pela comunidade como exemplos de como se devia viver. Alguns irmãos provavelmente já identificaram que eu estou a falar sobre um partido político religioso conhecido como os fariseus. É interessante, porque cada vez que nós citamos este nome fariseu hoje, nós o identificamos imediatamente como hipócrita. Mas no tempo de Jesus, irmãos, não era assim. Hoje em dia, se nós virarmos para um irmão na igreja e dissermos assim, fariseu, essa pessoa vai ficar muito ofendida, não é? Se ela conhece alguma coisa sobre o assunto, vai ficar muito ofendida. Mas no tempo de Jesus, se alguém dissesse para alguém, fariseu, tu és um fariseu, a pessoa ia ficar extremamente orgulhosa, contente e feliz. Era um grande elogio. Mas a respeito deles, exatamente, Jesus disse assim, cuidado com o fermento dos fariseus. E disse, atenção, pelos frutos os conhecereis. Não se concentrem no que eles falam. Não sigam só a conversa deles. Não olhem para o ar piedoso ou a cara de bondade que eles costumam apresentar. Cuidado. Prestem atenção na sua vida. O fruto é que vai nos dar a ideia de quem realmente são. É por isso, irmãos, que nós gastamos com hoje 3 domingos para olhar para um texto bíblico tão importante quanto este, que é aquele que nos fala sobre a forma como o crente deve viver, manifestando o fruto que Deus espera daqueles que são do Senhor e que é o fruto do Espírito Santo. Nós encontramos o texto, vamos recordá-lo, está lá em Gálatas capítulo 5. E nós já gastamos algum tempo com este versículo 22, olhando sobretudo para as características do fruto, e queremos hoje encerrar olhando para as últimas 3. E diz assim em Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vimos com os irmãos aqui que estas características são extraordinárias. Nós podemos, para efeitos de compreensão ou de entendimento melhor, perceber que as 3 primeiras estão essencialmente relacionadas com Deus. A nossa ligação com o Senhor é que provoca em nós amor, em todos os sentidos da nossa vida, alegria e paz. Estas características estão ligadas à comunhão do crente com o Senhor. O crente que está em plena comunhão com Deus é um crente que experimenta na sua vida o amor de Deus e por isso tem condições de mostrar o seu amor ao próximo e ter
Um seu coração pleno de amor próprio, o amor próprio verdadeiro, genuíno, que é cristão, que não é egoísmo ou vaidade, mas a satisfação com aquilo que Deus nos dá. A alegria, aquela alegria que vem de Deus, não é baseada em coisas externas, mas é baseada no facto de lembrarmos que somos filhos de Deus e temos as suas promessas. E a paz, que excede o entendimento, que não é a ausência de dificuldades, mas é o saber que o Senhor está no controle das nossas vidas. Semana passada vimos que as características seguintes, as 3, estão relacionadas com o nosso viver no meio das pessoas, a nossa ligação com os outros. Paciência, aquele que manifesta o fruto do Espírito tem paciência. É capaz de suportar as dificuldades, os agravos, as palavras que são proferidas de forma negativa, as coisas que são feitas de forma contrária. É capaz de perseverar naquilo que é bom e não leva tudo, não é, a peito com a ira ou com uma reação de raiva, mas é capaz de ter paciência, sobretudo com as outras pessoas. Mas é também uma pessoa que tem um espírito amável, trata os outros com docilidade e com bondade, fazendo aquilo que é realmente necessário e bom para os outros. As últimas 3 características, irmãos, dissermos, elas estão ligadas essencialmente à pessoa do crente, no que diz respeito àquilo que ele é internamente. Aquilo que o crente é como pessoa, são características próprias. E são elas, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em muitas Bíblias, os irmãos vão encontrar aí, após a palavra bondade, a palavra fé. Vários irmãos vão encontrar nas suas Bíblias essa tradução. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui não é exatamente a palavra ideal para nós traduzirmos em português, não seria a palavra fé, mas sim a palavra fidelidade. Nós encontramos na Bíblia várias modalidades naquilo que diz respeito à palavra fé. Então, por exemplo, encontramos algo que é dado pelo Espírito Santo, evidentemente, todos estes aspectos da fé são dados pelo Espírito Santo, mas temos uma fé que é dada a todos aqueles que, no entretanto, vieram à salvação, que é a fé para a salvação, que é a fé no sentido de confiar em Jesus, confiar na sua obra, confiar na sua palavra. Esta fé, irmãos, tem a ver com a confiança na palavra de outro. Este é o aspecto da fé. E esta fé só vale pelo objeto onde ela é colocada. Nós vivemos num país de fé, irmãos. Vivemos num país de fé. Se Portugal pudesse ser avaliado apenas pela fé, ponto, nós teríamos um país muito feliz. Mas não somos. Porque as pessoas confundem o que significa fé ou qual é o seu valor. Eu ouço sistematicamente as pessoas me dizerem assim, doutor, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu não tenho dúvida nenhuma que seja. Mas eu vou repetir, irmãos, a fé vale não por ela, mas pelo objeto onde ela é colocada. Deixa eu dar exemplo para ficar fácil de entender. Imagine que o irmão tem muita fé num charlatão. Confia plenamente na banha da cobra que ele está a vender. Ele está a vender água suja que ele fez lá em casa e ele diz que aquilo é o remédio que cura todas as coisas e você está com um cancro terminal, então vai à casa dele e diz, olha, isto aqui é garantido, isto cura qualquer tipo de cancro, não interessa onde é que ele esteja espalhado, até o último nível que ele tenha se desenvolvido, isto cura, e tem gente anunciando isso por aí, irmãos, não estou a inventar, há muita gente por aí, é fácil encontrar. E o irmão diz assim, não, eu tenho muita fé que esta coisa vai me curar. Você pode ter a fé que quiser. Vai resolver alguma coisa? Não. Porque a sua fé, por maior que fosse, estava colocada no objeto errado. A fé tem o valor do objeto onde ela é colocada. A fé da Bíblia tem o valor que tem, porque ela é colocada no maior objeto possível, que é o Senhor. E a sua palavra. E por isso ela tem valor. Não interessa o tamanho dela. Por isso é que Jesus disse, basta um grãozinho de mostarda de fé. Você não precisa de uma montanha. Mas tiver um grão de mostarda de fé capaz de mover montanhas. Mas não é sobre esta fé que Paulo está a falar aqui em Gálatas 5:22. Depois existe outra fé que o apóstolo Paulo fala, também do Espírito Santo, mas aí é o dom. E Paulo, quando fala sobre os dons, ele fala sobre o dom da fé, no sentido daquele dom que é dado não a todos os crentes, porque é um dom. Eu já disse aos irmãos aqui, quase que exaustivamente, que os dons são distribuídos
Uns a uns crentes, outros a outros. Nem todos têm os mesmos dons. Alguns receberam o dom da fé. Esse é o dom, é a capacidade dada pelo Espírito Santo para acreditar, para confiar no Senhor em coisas extraordinárias. Nem todos recebem esse dom. George Miller, já falamos dele aqui, um missionário alemão na Inglaterra, sentiu da parte de Deus o desejo, um ministério voltado para as crianças abandonadas do país naquele tempo e de começar orfanatos. Então o que é que ele fez? Foi procurar as instituições públicas para conseguir financiamento? Não. Fez uma grande campanha nacional para que as pessoas ofertassem para ele começar este trabalho? Não. Visitou as igrejas para que as igrejas lhe dessem dinheiro para começar um orfanato? Também não, irmãos. Ele começou a juntar as crianças e a orar. Ele disse: Senhor, eu faço uma aliança contigo e eu nunca, em momento algum, vou pedir, seja o que for, que não seja a ti. E foi assim que ele viveu, irmãos. E começando com um punhado de crianças em apenas uma casa, que era a sua própria casa, no fim da sua vida, George Miller tinha centenas de crianças em várias casas enormes, com muita gente a trabalhar, tudo baseado única e exclusivamente na oração. Este homem tinha o dom da fé, irmãos. Nem toda a gente consegue fazer isto. Nem toda a gente consegue fazer isto, porque isto é um dom dado pelo Espírito a alguns, mas não é desta fé que o apóstolo Paulo está aqui a falar, irmãos. O que Paulo está aqui a falar é sobre fidelidade, no sentido de confiabilidade. Paulo está a falar aqui sobre a virtude produzida pelo Espírito no crente, que o transforma num homem ou numa mulher dignos de toda a confiança, com quem se pode ter toda a certeza. É uma pessoa inabalável na sua postura. O cristão cheio do Espírito e que manifesta este aspecto do fruto do Espírito é uma pessoa em quem alguém pode ter a sua confiança total. É uma pessoa totalmente confiável na sua casa, para começar, porque parece que algumas pessoas são muito confiáveis fora de casa, mas quando chega em casa transforma-se. Não, começando em casa, totalmente confiável em casa, na vizinhança, no trabalho, na palavra, nos negócios. É um homem ou uma mulher cuja palavra é uma só, o rosto, a face é uma só, e todos o conhecem como alguém incapaz de prejudicar seja quem for. A sua vida, a sua conduta são um exemplo para todas as pessoas. O Espírito Santo faz com que esta pessoa seja uma pessoa leal, cumpridora, coerente. É aquela pessoa que quando ela diz uma coisa, toda a gente sabe que aquilo vai acontecer. Se foi fulano que disse, pode ter certeza que é isso mesmo. É uma pessoa confiável. Este é o fruto. Dentro do fruto, esta é a característica que Paulo está aqui a falar. A confiabilidade de alguém. Fidelidade. Esta é uma virtude ligada às outras, irmãos. É natural nós percebermos que aquele que está seguro no Senhor, que aquele que tem a sua paz, a paz no seu coração baseada no Senhor, cuja mente está voltada para Deus e está baseado nele, dele obtém alegria e satisfação, tem um coração que não é dúbio, pode estar tranquilo e torna-se alguém confiável. A sua atitude é cumpridora, exatamente como fruto do seu amor, da sua paz, da sua paciência. E se nós notarmos, todos esses aspectos do fruto estão ligados. Por isso é que eu disse aos irmãos que o fruto do Espírito não é produzido aos bocadinhos em nós, mas é um fruto com todas estas características. Oh, irmãos, como precisamos de crentes, homens e mulheres, que manifestem este aspecto do fruto do Espírito no mundo. Que sejam homens e mulheres de uma só palavra, sejam pessoas em quem os outros possam confiar. Como há necessidade de gente assim? Como se tornou o homem cada vez menos confiável. E se há pouco tempo, talvez há uma geração, as pessoas não tivessem cuidado com a sua palavra e respeito com aquilo que diziam, vivemos um tempo cada vez mais em que ninguém se preocupa com aquilo que fala. As pessoas já fazem uma promessa sabendo que não vão cumprir. Nem sequer é uma questão de fazer a promessa e depois dizer, olha, afinal de contas eu não tive condições. Não, a pessoa já vai dizendo e ela já sabe que não vai conseguir fazer aquilo, ela já sabe que não vai fazer aquilo. E vou dar um exemplo básico para os irmãos, todos nós já experimentamos. Já convidou alguém para vir à igreja? Já convidou alguém para vir à igreja que lhe disse que vinha e que nunca cá apareceu? Oh, tantas vezes, não é? E as pessoas garantem, não, eu vou estar lá, não, que horas é, onde é que é o endereço, etc. Não.
Mas depois nós vamos a perceber pela atitude que esta pessoa vai ter connosco. Quando ela nos disse aquilo, ela só disse aquilo para se livrar de nós. Para poder seguir em frente o seu caminho, para poder acabar com aquela conversa. Ela não tinha propósito nenhum de fazer. Meus irmãos, o crente em Cristo não pode ser assim. Tem que ser um homem e uma mulher fiel, confiável. Uma pessoa em quem os outros podem depositar a sua confiança. Fidelidade, mansidão. A palavra mansidão que o apóstolo Paulo usa aqui no original é uma palavra tão rica que tem a possibilidade de N traduções na nossa língua. Ela podia ser traduzida como submisso, humilde, dócil, cheio de consideração. Mas sendo uma palavra tão rica, talvez para poder interpretá-la melhor, nós devemos ver qual é a utilização que ela tem na maior parte dos textos, sagrados e não sagrados. E a maior parte das vezes que esta expressão era usada, ela dizia respeito a animais de grande porte que tinham sido domesticados. Então, por exemplo, dizia-se de um cavalo, de um cavalo grande, não é? Aquele cavalo forte, aquele cavalo de guerra, que ele tinha se tornado manso. Vejam, irmãos, aqui quando estamos a falar sobre mansidão, estamos a falar não sobre fraqueza e falta de capacidade. Hoje em dia, quando quisermos elogiar alguém, dificilmente vamos dizer a essa pessoa, é manso. Se alguém ouvir dizer que alguém falou sobre nós, fulano tal disse que tu és manso, nós não vamos ficar muito contentes, porque a mansidão deixou de ser uma virtude. Não estamos contentes, nós queremos que as pessoas nos conheçam como bravos, não é? como fortes, como talvez até seja mais fácil que as pessoas nos chamem de arrogante do que nos chamem de manso. Mas a mansidão faz parte do fruto do Espírito. Não é falta de força, não é ser um banana, não é ser um covarde, não é ser um tímido, doentio que não tem capacidade de responder, não é ser uma pessoa fria e distante. Irmãos, o manso, segundo o apóstolo Paulo nos ensina aqui, é aquela pessoa que tem muita força, mas está sob controle. É como aquele cavalo extraordinário de guerra, enorme, que nós olhamos para ele e dizemos, uau, coisa espetacular, a força que este bicho tem, mas aquele que o controla é capaz de fazê-lo trotar. Os irmãos já viram às vezes aqueles cavalos treinados, tão bonito, ele trota ali, levanta um pé, levanta outro, depois para com o pé no ar, e obedece, e vira para um lado, e vira para o outro, e o dono faz, e ele se ajoelha, e ele levanta. Tanta capacidade, mas controlada, mas dominada, mas utilizada de forma correta por aquele que o adestrou pelo mestre. A mansidão, irmãos, é um aspecto ligado à disciplina. E outra vez, se há palavras que são desagradáveis no nosso meio, esta é outra que nós não gostamos. A palavra disciplina parece que provoca sempre arrepios nos crentes. Disciplina, uau, vamos fugir disto. Mas aqui disciplina, irmãos, é no sentido de que nós precisamos de ter disciplina nas nossas vidas, de tê-la de alguma maneira controlada, para podermos usufruir melhor daquilo que vem do Senhor. Quando eu digo que precisamos de disciplina, irmãos, por exemplo, precisamos de disciplina para manter uma vida de oração, de leitura bíblica, de estudo sério e meditação da palavra do Senhor. Se o irmão não tiver disciplina, se o irmão esperar que dê vontade, sabe quantas vezes vai ler a Bíblia por semana? Quando chegar aqui no domingo e aparecer aqui na parede. Vai passar a semana inteira sem ler. Se a gente esperar que dê vontade, a gente não vai ler, irmãos. Se a gente esperar que bata a vontade de orar, provavelmente não vamos orar. Mas nós precisamos começar com a disciplina, até que a disciplina nos leve a um ponto em que nós dizemos, eu agora não posso mais viver sem isto. E as pessoas aprendem a ser disciplinadas para tanta coisa. Nós somos, por exemplo, disciplinados para chegar ao trabalho na hora, não é? Que horas é o seu trabalho? A que horas ele começa? Você costuma chegar à hora certa? Chega, não é? Porque se não chegar, o patrão desconta. Então você se prepara e se disciplina para chegar na hora certa, porque sabe que o proveito é seu. O proveito é muito maior na disciplina espiritual. Mas aquele que se disciplina, irmãos, vai se transformar em alguém manso no sentido bíblico, prestativo, aquela pessoa que tem a sua capacidade e a sua força controlada pelo Senhor. É fruto do Espírito. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Talvez de todos os aspectos do fruto do Espírito, este fosse aquele que causasse mais dificuldade no tempo de Paulo. O domínio próprio era algo completamente avesso à cultura da sua época, à cultura greco-romana.
Restrição dos apetites e dos desejos era algo que o mundo romano não conhecia, pelo contrário, ensinava: quanto mais quiser, faça, viva à vontade. E nós estamos cada vez a copiar mais o mundo romano, estamos a seguir exatamente a mesma linha. Há uma marca de material desportivo que tomou como seu mote a frase que anda por aí, e os jovens muitas vezes usam, não é, nas suas camisolas, escrito: just do it. Apenas faça. Bateu vontade, faz. Não interessa. É assim que temos que viver. Essa é que é a vida boa. Está com vontade? Faça. Meu irmão, não é esse o ensino da palavra de Deus. Não é. Porque isso não é verdadeira liberdade. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não são estes os princípios que a Bíblia nos ensina a viver. Fruto do Espírito, irmãos, é domínio próprio, é a capacidade de se controlar. Isto significava um domínio próprio em todos os aspectos da vida. Dar vazes à sua vontade e aos seus desejos. Era considerado normal naquele tempo, mas Paulo diz a eles que simplesmente aceitar e deixar que estas coisas aconteçam não é aquilo que um cristão precisa fazer. Pensemos em alguns contextos nos quais isto deve acontecer. O cristão mostra domínio próprio no falar. Não fala de mais, nem fala de menos. Não fala de mais, nem de forma impertinente. Não usa a palavra para prejudicar, para atrapalhar, para muitas vezes amaldiçoar. Mas tem controle sobre a sua palavra, sobre aquilo que profere, sabendo que a palavra é uma dádiva do Senhor que tem um valor significativo e o que nós falamos carrega consigo uma semente que depois vai frutificar. Domínio próprio da boca. Domínio próprio no agir, dominando a própria força e a nossa capacidade. O exemplo máximo do exemplo contrário disto, que é o domínio próprio, é a história de Sansão. Tão forte, tão sem controle. Tanta capacidade. E no fim, dominado, com os seus olhos vazados, amarrado a uma mó de moinho, servindo de chacota e de gozação por parte dos inimigos do Senhor. Controle no trabalho, sabendo a medida certa daquilo que é preciso fazer e do equilíbrio certo entre o descanso e a adoração. Controle nos instintos físicos básicos. O crente é aquele que aprende a dominar o seu próprio apetite físico. Comer é bom, irmãos, mas não demais. É pecado, é o que a Bíblia diz. Beber algumas bebidas, irmãos, é bom, é saboroso, mas há uma série delas que nos prejudicam. E não são só as bebidas alcoólicas. Há outras que também nos fazem mal e trazem malefícios ao nosso corpo. O sexo foi criado pelo Senhor no lugar certo, da maneira certa, na medida certa, e pode ser uma bênção para a nossa vida, dentro do casamento, dentro da vida conjugal, certa com o Senhor, porque de outra maneira vai ser uma maldição para a nossa vida. Aquele que é do Senhor tem domínio próprio e age com mansidão, sendo uma pessoa digna de toda a confiança. Meus irmãos, que imagem, que figura, que fotografia o apóstolo Paulo nos dá do cristão. É alguém que ama a Deus e ama ao próximo, que vive uma vida alegre e contente, que está em paz com Deus e com os outros, em paz consigo mesmo, que tem paciência com as pessoas e as situações, que age e fala com amabilidade, pronto para ajudar naquilo que é necessário, que é totalmente digno de confiança, mas que age com mansidão e controle próprio em cada situação. Meus irmãos, eu quero ser assim. E alguém me pode dizer: oh pastor, mas isso é bonito demais, é bom demais para ser verdade, é impossível. Tem razão. Na carne, é impossível. Ao homem natural, é impossível viver assim. Mas, irmãos, nós não estamos aqui a falar sobre obras da carne. Isto era nos versículos anteriores. Aqui começa assim: o fruto do Espírito. Não é produzido por nós, irmãos. Não é uma coisa natural.
Ela só acontece com aquele que nasceu de novo, com aquele que foi regenerado, com aquele que passou a ter uma nova ligação com Deus, em que o Espírito do Senhor habita. Habita no sentido de que tem uma ligação clara com Ele. E a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas nos leva neste caminho. Talvez o irmão diga, mas isto é uma pessoa perfeita no seu comportamento. E nós nunca vamos ser perfeitos enquanto estivermos neste mundo. Muito bem, meus irmãos, está na hora de, como crentes em Cristo, pararmos de nos desculpar com isto. Não é desculpa válida. Enquanto estamos no mundo, somos pecadores, pastor. Enquanto cá estamos, não dá para vencer o pecado a 100%. Vamos deixar para trás esta mentira do diabo, irmãos. Se nós não podemos vencer o pecado a 100%, podemos vencê-lo a 99,9%. Então vamos fazer a nossa parte, que é nos aproximarmos do Senhor. Não vamos nos desculpar com as nossas falhas, mas vamos nos arrepender dos nossos pecados e nos render à ação do Senhor nas nossas vidas. A nossa responsabilidade é nos aproximarmos dEle, chegarmos o mais perto possível, é sermos sensíveis à direção do Espírito, à sua voz, ao seu toque, ao seu comando. E se nós fizermos isto, e nós deixarmos o Espírito atuar nas nossas vidas, nós acabaremos por manifestar o seu fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que seja assim, de acordo com a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém?